E aí, galera, beleza? Quem tá falando é o Rafa aqui do canal RP. E ontem nós vivemos o último episódio da segunda temporada da série do The Last of Us. E se você é fã assim como eu, talvez você esteja aí com o seu coração um pouco partido. Partido por quê, Rafa? Pelo fim da temporada? Não, pelo jeito que a temporada foi, né? Mas não vamos ser dramáticos, né? Talvez não um coração partido, mas um sabor estranho na boca, né? Depois desse último episódio. Eles têm uma obra-prima nas mãos, né? O que será que vai ser do Last of Us, mas o que aconteceu agora na segunda temporada? A intenção desse vídeo aqui é a gente poder dissecar esses principais erros que transformaram a série numa decepção para muitos fãs, né? Assim como eu. Então, vamos lá, vamos seguir nesse vídeo, dá like aqui, pessoal, para poder me ajudar e descobrir então o que aconteceu para a série ter pisado na bola. Bom, pessoal, eu entendo que aqui tá a base da maior parte de todos os outros problemas que vamos conversar. A segunda temporada do The Last of Us adapta o The Last of Us Parte 2, que é o jogo, né? Com mais de 20 horas de história, uma história que é densa, cheia de camadas, cheia de personagens e nuances, mas a HBO tentou cortar isso em apenas 7 episódios. Sério, 7 episódios, e ainda episódios com uma duração de 40 minutos. Pessoal, o jogo tem arcos extremamente complexos, e a gente pode falar aqui sobre o principal deles, que é a vingança da Abby e da Ellie, de personagens que são ali essenciais, como a gravidez da Dina, a motivação do Tommy em vingar o Joel. E esses arcos, eles precisam de espaço para respirar, para se desenvolver, e o fato da HBO deixar esse pouco tempo, né, fez com que a história não fosse bem contada, fosse rushada, acelerada. E aí isso nos leva a um complemento deste problema. Episódios e partes que parecem desnecessárias. Esse é outro ponto que é importante para nós. Hoje já temos um número pequeno de episódios e com curta duração de tempo, e mesmo assim os diretores focaram em situações que não acrescentam em nada para a história ou para a mudança narrativa da série. O que foi aquele episódio inteiro em Jackson, onde a gente conheceu um conselho para votar se vão ou não mobilizar pessoas para vingarem o Joel, né? E se nós falarmos agora do último episódio, né? A cena que a Ellie foi parar na Ilha dos Serafitas. Galera, sério, essa cena ficou muito ruim e totalmente desnecessária, né? Um serafita tentando enforcar ela e não conseguia levantar ela pelo peso. Aquela cena do menino fazendo um gesto para cortar a barriga. E aí, de repente, o ataque na vila deles, aonde deixem ela aí, né? E vamos agora focar aí no ataque na vila. E aí ele pega o barco para voltar para a roda gigante, para aquário. São cenas que são extremamente desnecessárias para a construção da narrativa. E sem contar os inúmeros diálogos ali que ficou muito conhecido aqui no Brasil como diálogos mais no estilo malhação, né, do decorrer dos episódios, sem com que a gente tivesse um aprofundamento da relação entre a Ellie e a Dina, ou uma coisa que ficou muito forte também, a falta de um impacto da morte do Joel, né? Em vez disso, nós tivemos cenas que não levam a lugar nenhum, enquanto o jogo usava cada momento para construir emoção e para deixar muito mais profunda a narrativa. E isso é algo que incomodou demais a maioria das pessoas que assistiram a série. E por falar em relações, vamos falar da química zero entre a Ellie e a Dina. Ela é real, faz você torcer por elas, não deixa constrangedor os momentos cômicos, mas na série parece que falta essa faísca, né? Essa química. Por exemplo, na série faltou aquela icônica cena que elas estão, né, puxando fumando um baseado, né? Que no jogo mostra exatamente essa vulnerabilidade entre as duas, por ser um relacionamento não hétero, né? Um relacionamento homoafetivo, e a conexão entre as duas e até a própria motivação da Dina em si, né? Dina vai junto com a Ellie, não movida por um sentimento de vingança no jogo, mas sim pelo amor que ela tem pra Ellie. Galera, as interações entre elas sempre parecem ser muito fracas e desconexas, assim, por exemplo, o terceiro episódio tem aquelas falas do tipo, eu voltei pro Jesse, né, ou eu já voltei, que elas têm ali na barraca, e sugerindo até uma indecisão ali entre as personagens que não existe no jogo, e que enfraquece bastante essa conexão romântica. Na minha opinião, a HBO perdeu a chance de construir uma relação que emocionasse os fãs de uma maneira mais real, de uma maneira mais emocional. E aí, o gancho da falta de comunicação não é nada comparado à fraca motivação que a Ellie tem em seguir o que ela está fazendo.
Pessoal, a vingança é o motor do The Last of Us Part 2, e aqui eu posso dizer que eu tô falando tanto do jogo como da série. Quando a gente fala de uma adaptação, e falando da adaptação do jogo, não tem como a gente falar sobre a segunda temporada e a parte 2 do jogo sem falar que que o motor movendo os personagens ali, principalmente a Ellie, é a vingança, né? No jogo, a morte do Joel é devastadora e a raiva da Ellie é palpável, mas na série a motivação dela parece morna. A adaptação tirou bastante a força da personagem. A HBO suavizou a raiva da Ellie, talvez para tornar ela mais palatável, mas eu não entendo que isso foi uma decisão boa e correta. Né? Isso diminuiu o impacto da morte do Joel e o que representa a morte do Joel para Ellie, né? No jogo, cada passo dela é carregado de dor. Na série, parece que ela só tá seguindo o roteiro. Neste último episódio, por exemplo, a Ellie diz que não matou a Nora quando ela é confrontada ali pela Abby no final. Na série, ela disse que matou os amigos da Abby sem querer. Isso foi muito ruim, né? E aí vem cá. Que cena foi aquela dela matando o Owen e a Mel no susto? Isso foi muito ruim. Isso não é a Ellie que nós esperávamos e jogávamos a expectativa pensando na vingança do Joel. Nem quando ela acaba encontrando, nem era o tipo de encontro esperado por nós espectadores ali, quando ela encontra o Owen e a Mel, né? Uma morte sem querer, um tiro no reflexo, sem carregar nenhum tipo de sentimento de vingança. Ficou muito suave e ficou muito sem impacto, né? Apesar da série, nesse último episódio, fazer um complemento, né? Da cena onde a Mel pede para ele fazer uma cesárea, né, de emergência para salvar seu bebê. Eu não entendo que essa mudança trouxe mais impacto que no jogo. Muito pelo contrário, eu achei muito raso. Tanto que a gente entende que depois no jogo, a espiral de vingança que a Ellie desce, essa vingança é totalmente palpável, né? Então, acho que essa motivação fraca da Ellie por vingança foi um problema muito grande. E essa suavização levou a outro problema, que parece um passeio no parque. No jogo, a jornada de vingança dela é brutal, cheia de sangue, suor e lágrimas. Cada encontro é um teste de sobrevivência. Na série, parece que ela está passeando no parque e, como foi construído, tira o peso sério dessa jornada. Nós temos ali várias cenas da Ellie e da Dina andando em Seattle, fazendo o maior barulho, dando risadas e fazendo brincadeiras. Galera, Seattle é uma zona de guerra, né? Uma guerra entre a WLF e os Serafitas, no maior estilo Rússia contra Ucrânia, porém sem os drones. Não dá pra ficar passeando no meio da rua de qualquer maneira, falando e rindo, fazendo piadas, conversas amorosas, em um clima, em um ambiente de tensão e sobrevivência, onde as duas personagens se mostram totalmente desconexas ali do ambiente em si, e de novo da motivação de estar buscando vingança. A HBO também correu com as cenas de ação, como se matar fosse fácil, e esqueceu também de mostrar o custo emocional de cada morte. Isso faz a vingança parecer trivial, não épica, não palpável. Quem tá assistindo não compra isso como vingança. E isso tudo reflete num problema maior, o desvio do impacto emocional. O jogo parte 2 é uma montanha-russa emocional. Cada escolha te faz sentir o peso das ações dos personagens e a consequência desses atos. Mas a série, muitos momentos ali caem no vazio, onde até a morte do Joel foi alterada. O Tommy ausente na cena reduz bastante o impacto de quem assiste, pensando que o Tommy é o irmão do Joel, né? A HBO optou por mudanças que diluíram a dor e o drama, deixando os fãs como eu querendo muito mais. E essa falta de emoção tá ligada a um roteiro que não sabe o que quer com a Ellie. Existe uma inconsistência enorme no comportamento da Ellie. A Ellie no jogo ela é complexa, mas ela é consistente, complexa nas emoções. E suas ações refletem o trauma e a raiva dela, em poder entender que ela poderia ter sido a cura e esse seria o propósito de vida dela, que foi roubada pelo Joel. Na série, no momento, ela tá hesitante. Não sabe se ela vai seguir com essa vingança no outro, ela age como se ela não tivesse coração. Pareceu uma personagem perdida, e não a Ellie que conhecemos e amamos. Por exemplo, quando o Joel não tá na cena, o vazio que ele faz pra Ellie não é tão sentido, até nas partes que ela tá tocando violão. E essa mudança narrativa faz ficar irreconhecível na maior parte do tempo. E aqui a gente pode falar sobre a escolha de construção narrativa que, na minha opinião, foi feito de uma maneira equivocada e não tão boa. Nós temos um episódio inteiro de flashbacks ali
da Ellie com o Joel, onde isso poderia sim ter sido construído, diluído entre cada episódio da série, de uma maneira que fizesse muito mais impacto, pra gente poder entender qual era a relação deles e como que foi pra Ellie descobrir que o Joel mentiu, né? No jogo parte 2, a Ellie é movida por raiva, amor, culpa. Com uma evolução clara, na série não existe nenhuma evolução, nem na sua motivação, que sempre tá oscilando e na maior parte das vezes a Dina sendo o norte pra conseguir seguir com a vingança. É como se a essência da Ellie tivesse sido perdida na adaptação. Então, galera, a segunda temporada do The Last of Us tinha tudo pra ser épica, mas tropeçou ali nesta pressa e nesses episódios diminuídos que nós conversamos, né? Além de escolhas que diminuíram ali o impacto emocional e uma Ellie que é irreconhecível. Como fã, eu esperava mais da HBO, mas nós temos esperança ainda. Temos a terceira temporada da série que tudo parece que vai ser focada na Abby e na construção dela. Será que os fãs serão ouvidos desta maneira quando a gente poder falar sobre a adaptação do jogo para a série? Será que eles vão ouvir os fãs e construir de uma maneira profunda e mais elaborada o caminho agora que a Abby vai traçar para a gente poder entender como ela chegou até ali e para onde ela vai? Deixa aqui nos comentários, pessoal. Quero entender de vocês o que vocês acharam do que eu falei. Vocês acham que a Ellie, por exemplo, faz jus à Ellie do jogo, se você jogou? Para você que não jogou, você acha que precisariam ter mais partes com o Joel? E voltando lá no começo do vídeo, vocês também têm a percepção e o entendimento de que a HBO tinha que aumentar o número de episódios, diminuir a quantidade de cenas e episódios que não acrescentam na série e aumentar a duração também desses episódios? Deixa aqui nos comentários para eu poder ler e poder responder. E vamos conversar sobre essa série e as vontades que nós temos em como a terceira temporada pode ser construída. Se vocês curtiram a análise, eu peço então para que vocês deixem um like, tá? Inscrevam-se no canal, eu sou novo aqui no YouTube, tô fazendo vídeos por agora e tô gostando bastante, né? Então também tragam feedbacks dos vídeos que eu fiz. Vou deixar aqui no card o link com um dos primeiros vídeos que eu fiz aqui do canal para vocês conseguirem assistir e entenderem essa minha evolução e a qualidade dos vídeos, tá? Compartilha também com aquele amigo que também tá puto com a série. Beleza, pessoal? Até a próxima.